Voltamos, Brasil, com a maravilhosa, olha, corta pra ela, a doutora Carolina Cursi, ginecologista obstetra. Bem-vinda, amiga, tudo bom? Tava com saudade de Também. você. Tava com saudade de vir no rádio aquele dia, É, né? Bom aqui agora. Amiga, vamos lá, você vai dar uma verdadeira aula pra gente. Presta atenção, mulherada. Tá em casa, tem dúvida? 964450532. Quer mandar uma pergunta? Nós temos uma ginecologista aqui, obstetra, e ela vai falar pra gente sobre os hormônios, tá? Que regem a vida da mulher, desde a adolescência até a menopausa. Então, se você tá com algum problema aí, ou tá com alguma dúvida, precisando esclarecer, gente, manda a pergunta agora, depois não reclamem, né? Maravilhosa, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre você aqui, ó. Doutora Carolina Cursi atua como ginecologia e reprodução humana e obstetra, tá, gente? Qual a influência dos hormônios na nossa vida? Bom, somos a base de hormônio, né? Acho que é isso que a gente precisa entender. Não tem jeito, né? A gente vai ter hormônio em todas as fases da nossa vida. E a gente começa com essa presença do hormônio na vida da menina quando ocorre o amadurecimento do eixo, ou seja, a menina vai ter a primeira menstruação quando o organismo dela fala, olha, estamos madura, vamos começar a produzir hormônios, e aí a gente vem para essa questão de começar a ciclar, ter menstruação, ter não ter menstruação, e aí aparecem todas as patologias por conta do hormônio, baixo de hormônio, hormônio em excesso, hiperandrogenismo. Meu Deus, que período difícil também, hein? Pois é, a adolescência é muito complicado, né? Porque é um boom de hormônio. Imagina, uma criança... De 13 em casa. Pois é. Ah, amiga, vou te dizer, viu? Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Imagina a gente mais velha, reconhecer os sintomas de TPM. A gente já fica assustado. Imagina para uma adolescente, né? Que ela nunca teve esses sintomas antes e de repente ela passa a ter esses sintomas, de repente ela passa a perceber, nossa, mas acho que eu tô diferente, eu acho que eu não tô muito legal e de repente vem a menstruação. Mas tem mulheres que vêm mais, que pegam mais, né? Sim. Não é? Tem Com certeza, a gente TPM, tem... aí pega mais Exato. pesado. O que acontece? Por quê? Porque tem alguma diferença hormonal de mulher para mulher? Exato. Então é assim, o que acontece? TPM, Nani, é assim. A gente tem que ter um período certo para apresentar. E é quando? De 10 a 14 dias antes do fluxo menstrual, né, do nosso ciclo. Então, eu vou falar que é TPM se as minhas alterações começarem de 10 a 14 dias antes do meu ciclo. Se eu passo todo o tempo do meu ciclo com essas alterações, é uma parte mais disfórica, é uma parte mais grave do que TPM. Então, TPM ela vem por conta dessa parte hormonal mesmo. Eu estava acostumada com o estrogênio, a primeira fase do ciclo, de repente eu vou ovular, de repente vai vir a progesterona, então eu vou ter os sintomas... Mecanismo, né? Exato, pelo nosso próprio organismo. E eu vou ter vários tipos de TPM. Então, a sua TPM não vai ser igual a minha, que não vai ser igual a da vizinha, que não vai ser igual a da outra. Mas todo mundo fica irritada. Todo mundo tem algum sintoma. É muito difícil mulher que fala assim, eu não tenho nada de TPM. Não, algum sintoma você vai ter de TPM. Ou retenção hídrica. Né? Inchaço no peito, retenção, dor no peito, dor na lombar. O quadril fica cólica, mais inchado. Tudo dói, tudo incomoda. Tudo incomoda, tudo é difícil, o sono atrapalha. Então, a gente tem vários tipos de TPM. E que vai mudar de uma mulher para outra e de um mês para outro. Pode ser que esse mês a minha TPM seja... Vou matar o meu marido, né? A próxima TPM é só um inchaço. Sobra para eles. Para alguém tem que sobrar, né? Homem tem que entender de TPM, gente. Homem tem que entender. Porque se ele não entender, ele não vai conseguir conviver. Não tem jeito, não tem jeito. Então, a gente realmente precisa entender. Então, essa fase da adolescência são muitas alterações. Ela não tinha isso antes. Você imagina, eu estou indo para a escola, eu estou tendo que levar meu absorvente, eu estou tendo que me preparar. Pode ser que a minha menstruação venha, pode ser que a minha menstruação não venha. Então, para adolescente, a gente precisa explicar bastante, conversar. Olha, minha filha, vai acontecer, mas vai passar, tem como a gente tratar. Mas aí fala, minha filha, agora se prepara. É anos e anos e anos e anos. E o que pode fazer para amenizar os sintomas hoje? Então, vamos lá. Então, hoje a gente tem diversos tratamentos que a gente pode fazer, né? Principalmente, a gente fala assim, eu estou na fase da TPM, eu tenho muita compulsão por doce, né? Então, a primeira coisa Isso é real? Pois é, tem algumas pacientes que realmente têm essa compulsão mesmo,
mas a gente não pode se render a essa compulsão, senão eu vou entrar num ciclo vicioso, vou alterar o meu peso, se eu altero o meu peso... Eu altero meu humor. Exato, eu altero minha produção hormonal. Ganhei o peso, fico mal-humorada depois, fico antes. Exatamente. Então, por isso que a gente fala assim, quando você reconhece qual é o seu tipo de TPM, vamos tratar para que a gente possa evitar. Então, hoje a gente tem muito fitoterápico que ajuda, vitamina E, todas as vitaminas B, mas a gente tem que saber repor, porque a vitamina B também dispara a parte da alimentação. Então, você já imaginou, né? Você está cuidando de um sintoma da TPM e favorece para ela ganhar peso. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Não sair, né, Nani, aí na farmácia, eu vou me automedicar. Acho que isso é muito perigoso, porque você tem coisas que você não consegue voltar atrás. Mas TPM tem vários tipos de tratamento. Então, tem o exercício físico que ajuda muito essa paciente. A gente pode entrar com vitamina E quando a dor é na mama. Então, a gente tem tratamento para cada sintoma que essa paciente apresentar. Para aliviar as cólicas, hein? Então, cólica... Tem mulher que sofre, hein? Exato. Cólica é uma coisa muito sofrida, Nunca né? tive na vida. Pois é. E a gente precisa avaliar, e acho que é um alerta, né, que vem aí falando. A gente viu a Larissa Manoela há pouco tempo atrás divulgando o diagnóstico dela nas redes sociais, que ela falou tanto da SOP quanto da endometriose. Então, a gente tem que entender que quando a mulher começa com muita cólica, muita dificuldade para menstruar, a gente precisa passar por uma boa avaliação para ver se, de repente, eu não estou aí com uma endometriose que não está sendo diagnosticada. Então, isso é muito importante. A endometriose provoca? A endometriose, ela... Dois sintomas que são importantes. Mas chega a ser parecido? A cólica é parecida com a cólica tradicional normal de mulheres que têm cólica forte também? Então, a cólica da endometriose é uma cólica muito forte, incapacitante. Essa paciente, ela perde dias de trabalho, ela não consegue ir na escola. Então, a gente realmente precisa avaliar. Essa adolescente tem uma chance de ter endometriose ou não ter endometriose? E a endometriose, ela pode ser silenciosa. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor vai ser para a gente poder fazer o tratamento. E as mulheres, então, por exemplo, estão passando pela adolescência. Então, na adolescência. Na adolescência. Vamos colocar um pouquinho para a mulher mais madura hoje. Porque muitas mulheres estão fazendo a opção de não menstruarem mais. Exato. O que você pensa a respeito? Toda mulher pode, toda mulher... Tem mulheres que podem, tem mulheres que não podem. Quem não pode? Então, eu sou super a favor. Eu passei anos na minha vida optando por não menstruar. E tá tudo bem. Cada mulher tem uma relação com o seu ciclo menstrual. Tem mulheres que chegam para mim e falam assim, doutora Carol, pelo amor de Deus, se eu não menstruar, eu não vou me sentir bem. Então, vamos fazer tratamentos que ela fique menstruando, tá tudo bem. Tem mulheres que chegam para mim e falam, doutora, pelo amor de Deus, eu não quero sangrar, isso para mim não entra na minha cabeça. Tudo bem, então a gente vai fazer um tratamento para você para que você não menstrue. O que a gente precisa avaliar? Se cada tratamento hormonal que a gente vai prescrever para essa paciente, ela tem critérios de elegibilidade, ou seja, ela tem alguma doença que contraindique, ela tem um sangramento anormal, ela tem alguma doença de base, uma trombofilia congênita, alguma coisa que a proíbe de usar o contraceptivo, de usar hormônios. Quando eu falo contraceptivo... Só nesses casos? Exato. Quando tem uma contraindicação, Nani, aí a gente não vai entrar com hormônio. Mas quais os casos que geralmente tem a contraindicação? Aquelas trombofilias, isso, pacientes que têm um sangramento que ainda a gente não sabe a causa, ou seja, será que ela tem um mioma, será que ela tem um pólipo, porque você vai prejudicar esse quadro dela. Então, são poucos, como que eu posso dizer, tratamentos que essa paciente não vai poder fazer. Então, para hoje, na medicina, tudo tem Mas altera a mulher quando ela deixa de sangrar, por exemplo? Não, ela deixa de produzir. Então, explica isso para não ficar dúvida. Então. Menina, você que está em casa, tem dúvida, tem vontade de esclarecer, quer deixar de menstruar, tem também dúvida assim, o que pode alterar no seu corpo, o que acontece no corpo. Então, quando quem menstrua e de quem está com o chip que fala? Isso, os hormônios. Então, é assim, a gente sabe como que é normalmente. A gente menstrua, o nosso endométrio descama, vem o estrogênio que vai proliferar o endométrio, aí a gente começa com a produção da progesterona. Quando a progesterona cai, ou seja, não tive um bebezinho ali dentro,
eu vou Ai, todo sangrar. mês, né? Coisa chata. Pois é. Quando não tem um bebezinho lá dentro, eu vou Toda sangrar. coisa chata. Todo mês se prepara para um filho, né? Exato, todo mês. Afe E Maria, a vamos gente torcer ainda por tem, aí. pois é, e a gente ainda só tem de 12 a 15% de chance de engravidar em cada mês. Então a taxa é baixa e a gente se prepara todo mês. Então é muito difícil. Que coisa, né? Quando a gente toma o hormônio, Nani, ou quando a gente usa o hormônio, seja diferente da via. Hoje em dia a gente tem os implantes que a gente acaba Quero falando. que você fale um pouquinho de implante do DIU também. Isso, então a gente usa aí a questão dos implantes, né? Então a gente tem implantes que duram 3 anos, a gente tem implantes Sério? que tem 3 anos já? 3 anos. Tem implantes que duram 1 ano, tem implantes que duram 6 meses. Qual a diferença deles? É a Tem o absorção. bioidêntico? Exato, é assim, a gente tem a questão de absorção deles, né? Então a quantidade de hormônio que eu tenho naquele implantezinho, que é um tubozinho de silicone que vai liberando, aguenta 3 anos. No outro, a quantidade não passa de um ano, o tempo que ele aguenta. E o outro menorzinho, que ele vai ser absorvido, ele dura geralmente de 3 a 4 meses. Meses? É bem pouquinho. A mulherada com certeza deve já pedir de 1 ano no mínimo. Principalmente a gente que está na perimenopausa, está entrando na menopausa e quer ter uma qualidade de vida melhor, geralmente elas optam pelo de 1 ano. E quando que essa mulher não pode fazer? Só mesmo nesses casos que você disse? Exato, quando uma paciente... que não pode fazer uso de hormônio. Quando a paciente tem um antecedente de câncer de mama, que é hormônio dependente, né? Então a gente precisa avaliar qual foi o tipo e quando que foi esse... Quem que teve esse câncer de mama? Foi a mãe? Com quantos anos? É hereditário? Não é hereditário? Então a gente precisa avaliar. Não é que a paciente teve câncer de mama que ela nunca mais vai poder usar hormônio. A gente tenta evitar ao máximo, mas se ela não for aqueles casos que são contraindicados... Anticoncepcional é uma bomba. Anticoncepcional é uma bomba, é hormônio puro. Só que tem a diferença também desses hormônios hoje bioidênticos, né? Exato. Os bioidênticos hoje vieram para melhorar bastante a qualidade de vida da mulher, da perimenopausa e da menopausa. Hoje os bioidênticos, Nani, não conseguem fazer essa questão de evitar gestação. Eles não conseguem... eles não foram aprovados para você usar contra contraceptivos, né? Então, a dose... Eles estão usando o quê? Para a pele? Não só para a pele. A gente vai melhorar essa questão da disposição, do sono, a questão da pele, que a pele na perimenopausa dá uma caidinha, né? O fator da gravidade vai atrapalhar, vai ajudar. Então, a gente repor hormônio, a progesterona... E quando não pode? Como é que vai repor isso, hein? Então, aí a gente tem que entender por que não pode. Não, quando tem esses casos que eu estou falando. De Exato. Aí a gente vai tentar auxiliar essa paciente dos outros sintomas. Então, vamos dar a parte de fitoterápico para ela melhorar os calores, vamos dar hidratantes vaginais, porque a gente vê ressecamento vaginal. Rejuvenescimento íntimo é perfeito, né? Aí você faz o rejuvenescimento sem depender de hormônio. Maravilhosa, tem perguntas para você de casa. Vamos lá? João Borges, imagem na tela, vamos lá? Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber para que serve o DHEA, é isso? E a partir de qual idade deve ser tomado? Tem 65 anos de idade, Joyce de São Paulo. Beijo, obrigada. O DEA, né, que a gente fala assim, ele é um pré-hormônio, né? A gente usa bastante o DEA, por quê? Porque ele, mais ou menos, explicando de uma forma lúdica, ele é assim, a Nani está precisando de testosterona, esse DEA ele vai para a cascata da testosterona. Ela está precisando dar um equilíbrio na parte da progesterona, ela vai para a cascata da progesterona. Então, o DEA é legal porque ele é um pré-hormônio e ajuda muito na qualidade de vida da paciente. Hoje a gente tem o prasterone para ser manipulado. E ele, em baixas doses diariamente, a paciente se sente muito bem. É como se fosse num equilíbrio mesmo, hormonal, que a paciente pode usar o DEA. Eu gosto muito de usar o DEA. Meus pacientes estão me assistindo, com certeza falam, realmente ela prescreve. Ela adora. Mais, João, mais perguntas, vamos lá? Tenho 54 anos, não menstruo há anos, fiquei viúva, não tenho mais relações com ninguém, só que meu xixi está fedido. Sou de Cuiabá. Toma água. A melhor coisa, água. E vá ao ginecologista e faça os exames também. O que ela, quando a gente está na menopausa, o que essa paciente pode estar apresentando? A gente chama de síndrome gênito-urinária. Ou seja, tem o ressecamento vaginal, ela vai ter essa dificuldade, daí quando ela vai fazer xixi, dá aquela ardidinha, ela fica, ai meu Deus, eu vou segurar cada vez mais, eu vou segurar cada vez mais. E isso aí fica predisposta a ter infecção urinária e tudo mais. Mas quando a gente tem um odor muito forte da urina, com certeza é hidratação.
É hidratação. Hidratação. Uma água, gente. Água é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa é água. Vai, João Borges, mais perguntas? Boa tarde, me chamo deve ser Sayonara, né? É. Moro no interior da Bahia. Tenho problema de candidíase frequentemente. É normal? Com mau cheiro, faço exames para passar e depois volta. Tá, então vamos lá. Candidíase, né? Candidíase, ela tá lá na nossa flora vaginal. Ela é uma assídua nossa, né? Ele está na nossa microflora. Então, a vagina, ela tem a sua microbiota vaginal. E que elas convivem em equilíbrio. Então, o lactobacillus está lá, está defendendo. O problema é que a candidíase, ela tem vários fatores que podem desenvolver. Se eu alterar o meu pH, a candidíase pode aumentar. Então, lembra aquela história que a vovó falava? Não fica com o biquíni úmido. Molhado. Dorme sem calcinha, usa calcinha de algodão. Todas essas atitudes... É verdade. Você melhora a aeração local, você vai melhorar o pH, você vai conseguir melhorar... Você quer dormir sem calcinha, né? Tem que dormir sem calcinha, tem que dormir mulherada. sem calcinha, tem que dormir sem calcinha. Porque a gente precisa, a mulherada hoje em dia, essas calcinhas aí de poliéster, lycra, tudo quanto é produto, Exato. não dá respiração. Né? Exatamente. Você aumenta a temperatura local, vai o calor, vai desequilibrar umidade, o pH. Exatamente. Desequilíbrio, acabou. Exatamente. E só ficando esse período da hora de dormir sem calcinha já ajuda muito? Eu falo para meus pacientes, se você puder ficar, você está fazendo home office, você está em casa, o quanto mais você conseguir ficar sem usar calcinha, é melhor para você. Você está aerando o local, ela está melhorando a questão do pH e tem outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode entrar com lactobacilos, que vai reequilibrar a flora. Mas quanto mais você puder cuidar da sua vagina com muita atenção, a gente nem presta às vezes atenção na vagina. Quanto mais você souber como é que é a sua vagina, se você fica... Conhecer, né? Ver o que está normal, exato, o que não está. Exato. Por exemplo, eu usei muita calça jeans. Candidíase amarelada com cheiro não é normal. Então já tem que ir no ginecologista urgente. Tem a questão do prurido, tem a questão do corrimento. Então, assim, precisa prestar atenção mesmo. As mulheres confundem muito também, né? Quando está no período de ovulando, né? Confundem. Ou seja, parece uma cara de ovo. A candidíase, ela é em placa, ela é bem espessa, mas ela é branquinha, ela não é aquela... Amarelada. Exato. Aí é vaginose bacteriana, é uma outra patologia. Aí precisa ir ao médico. Precisa ir ao médico, exato. E todo mundo, de qualquer idade, tanto da adolescente, quando está na menopausa, pode fazer o uso desses hormônios todos, os bioidênticos? Você está vendo que está um avanço na medicina, exato. né? Bioidêntico para adolescente, geralmente a gente não introduz. Tá. Então, a gente não introduz os bioidênticos, né? Agora, para aquelas mulheres mais velhas que estão tentando equilibrar o ciclo hormonal, que estão tentando entrar na perimenopausa e menopausa numa qualidade melhor de vida, é super favorável usar o bioidêntico. A gente precisa desmistificar, porque antigamente os hormônios eram totalmente diferentes do que eram hoje. Eles já avançaram na fórmula, eles já avançaram no desenvolvimento. Então, hoje sim, você fazer o uso dos hormônios com o seu médico, acompanhamento. Eu vejo muito que quando a gente prescreve para a paciente, né, a paciente ela não quer ficar retornando. E a gente precisa desse retorno. Então, a gente passa o hormônio, dali 3 meses ela volta. Tá bem, não tá? Quais sintomas melhoraram? Vamos aumentar a dose? Vamos diminuir a dose? Não, para ela tá bem, então segue o jogo. Do gel, vamos para o implante? Vamos melhorar essa questão do tratamento? E vai melhorando a qualidade de vida dela, exatamente. Né? Maravilhosas, redes sociais, onde nós encontramos você? @DRA, que é a abreviação de doutora. Aqui, ó. Ponto Carolina Cursi. Aí, gente, vamos seguir. Deve ter dicas poderosas aí, muita informação. Olha lá, e o primeiro fala lá de reposição hormonal. Tá bem lá. Sim ou não? Tá bem lá. Sim, todo mundo quer esclarecimento. Exatamente. A gente fala bastante disso. Obrigada, amiga. Eu que agradeço. Sabe que eu gosto muito de estar com você. Vem mais vezes, viu? Pelo menos uma vez por mês. Só me chamar que eu tenho. Já estou chamando, pelo menos uma vez por mês. Não, combinado? Tá combinado, uma vez por mês, hein? Instagram, João, Tarde Top no ar, por favor. Cadê o nosso Insta? Tarde Top tá aí pra vocês. Vamos seguindo, meu povo. Pode seguir. Não somos novela, não, mas a gente gosta de ser seguida, né? Um beijo pra Camila Silveira, minha sócia parceira. Beijo no coração. Tô indo embora, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração. 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz. Tchau, gente.